Centro Educacional Girassóis, segunda série do ensino médio, aula 21. Hello guys, how are you today? Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Então, pessoal, hoje a gente vai fazer uma revisão extra book, tá? Extra livro. Esta matéria não está no livro. Estamos aqui só com os slides de explicação e slides de exercícios. E vamos falar um pouquinho das prepositions in, on e at. Primeiramente, para a gente relembrar e recapitular um pouquinho melhor, a gente vai dividir o uso delas em duas situações, tá? Tempo e lugar. Quando for para falar de tempo, a gente vai usar a preposição in para se referir aos períodos maiores, aos períodos menos específicos. Olhem aí para o desenho que a preposição in está no topo do triângulo aberto. Então, ela é uma preposição mais geral. Então, normalmente, para falar de tempo, eu estou falando de século, década, ano, tá? E o segundo caso, quando a gente vai falar de lugar, né, de lugar, a gente usa a preposição in também de uma forma menos específica, para falar das coisas maiores. Bairros, cidades, lojas, países, partes da casa. Prestem atenção que, dependendo de quão específico seja a informação que você está dando, você pode readequar o uso das preposições. Agora, a preposição on. Olha lá, ela está no meio do nosso triângulo invertido. Então, quando é para falar de tempo, eu uso ela para falar de dias, datas específicas. E quando é para falar de lugares, ruas ou posições, ou quando eu quero me referir que alguma coisa está numa superfície ou está em cima de outra coisa, aí eu uso a preposição on. And finally, finalmente, falarmos da preposição at. O at é a preposição mais específica. Você vai usar ela, olha lá, ela está lá embaixo do nosso triângulo invertido. Então, ela é a preposição que vai te dar informação muito específica. Então, quando eu estou falando de tempo, eu vou usar a preposição at para determinar um horário, para determinar um momento bem específico. E com lugares, para falar de prepositions of places ou location, você vai usar o at também para dar uma informação bem específica. Então, você não está na Oxford Street. Você está no número 734 da Oxford Street, tá bom? Você está me dando uma informação bem específica. Então, por exemplo, in, para falar da semana inteira. In the first week of the year, na primeira semana do ano. On Friday, na sexta-feira. E agora, bem específico, at 7 a.m., às 7 da manhã. Vejam que a informação foi ficando cada vez mais específica. Na primeira semana do ano, na sexta-feira, às 7 da manhã. Bem específico a preposição at. Aqui eu trouxe um slidezinho mostrando para vocês algumas situações da preposição de tempo, preposition of time,
tá? Então, olhem lá, no quadradinho azul, eu uso a preposição in para um período mais abrangente. Então, in the morning. Eu estou falando de uma manhã, na manhã, tá? Então, eu não estou te dizendo exatamente em que período da manhã. Vejam que, por exemplo, amanhã, né, falando da parte do dia da manhã, às vezes pode ser menos inespecífico, menos específico, desculpa, né, do que dizer em uma segunda-feira, na segunda-feira. Porque eu estou te dizendo que eu já disse para vocês que a preposição ela pode mudar de acordo com a especificidade da informação que você está passando. Então, dizer on Monday, na segunda-feira, pode ser mais específico do que dizer na manhã. Na manhã de quê? De qual dia? Do que você está se referindo? Qual é o todo daquela informação que você vai passar? Tá? Agora, para usar com meses, anos, você sempre vai usar a preposição in. Para usar com datas específicas, você vai usar a preposição on. Você está me especificando um dia, tá? E a preposição at, como a gente falou, é a mais específica de todas. Você está estipulando um horário, você está dando uma informação bem precisa, bem específica. Falando de time, prepositions of time. E agora, as mesmas prepositions, só que usando para place, para local, tá? Então, vamos começar ao contrário agora, da at. Depois vamos falar da in, que é a mais inespecífica, e a on, porque a on a gente também usa, lembram que eu falei? Para dizer que alguma coisa está sobre outra, para dizer que aquela coisa está posicionada em alguma outra coisa, tá? Então, por exemplo, on a list, em uma lista, tá? É uma preposição que está te dizendo que uma coisa se encontra em algum lugar, tá? A at, mais uma vez, bem específica, tá? At someone's house, na casa de alguém. Eu não estou em uma casa qualquer, eu estou na casa de alguém especificamente. E a in, que é a menos específica ou a mais inespecífica, eu estou te dando uma informação mais geral. Professora, eu sempre vou usar assim? Não. Leia a frase inteira. Entenda o quão específico será aquela informação que você está passando, que aí você vai entender o nosso triângulo de cabeça para baixo, que a in você usa para menos específica, a on para uma informação intermediária e a at para uma informação bem específica, tanto quando falamos de prepositions of time e prepositions of place. Nas duas situações, é a mesma ordem para especificar a informação, é a ordem que você vai usar a preposição. E agora que a gente já fez uma revisão das preposições de time and place, vamos fazer alguns exercícios. Repito, esses exercícios não estão no livro, eles só estão aqui nos slides. Então, façam com cuidado, se possível, anotem no caderno não só as respostas, porque preposição sozinha não significa nada, precisamos da frase para ela fazer sentido. E vamos lá para os exercícios. Nesse primeiro exercício, ele estipula, ele diz que são prepositions of time. Então, time with, at, in ou on. Complete as frases abaixo com uma das possibilidades. Prestem atenção, olhem para os detalhes.
Nesse segundo, fill in the correct preposition. Por favor, gente, só estamos usando essas três: in, on and at. Aqui eu já não digo para vocês, estamos falando de prepositions of time, of place. Não que isso vá fazer diferença, porque só estamos usando essas três. Porém, vamos tentar compreender a frase. Estamos falando de place or time. E aqui a continuação do slide anterior, do número 11 ao 20. Espero que vocês façam com cuidado, observem a informação que está sendo passada, se ela é mais ampla ou se ela é bem específica. E aí vocês vão saber certinho a preposição para usar, além das outras dicas que já demos nos slides anteriores. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas, que essa revisão tenha ajudado vocês a trazer de volta uma matéria que a gente já não vê há bastante tempo, mas que no nosso dia a dia a gente usa muito. Mas se ainda ficou alguma dúvida, mandem para a teacher por mensagem ou a gente se encontra na nossa aula online. See you soon, guys. Bye bye.